Olá, pessoal. Estamos aqui na Copercitro Expo Digital, Feira de Tecnologia da Cooperativa. Próximo. Nós vamos falar hoje sobre o manejo e o controle da broca. Meu nome é Marcelo de Moura Almeida, engenheiro agrônomo, pós-graduado em cafeicultura empresarial. Fico aqui no Polo 3, sul de Minas e Mogiana Paulista. Próximo. A broca do cafeeiro é uma praga que causa grande prejuízo nas lavouras. Ela ataca o fruto, causando um dano tanto na qualidade quanto na bebida desse produto. Próximo. Histórico. A broca é originalizada da África. Ela apareceu no Brasil em 1913. O primeiro prejuízo dessa praga foi em 1923, onde, em 1927, foi criado o Instituto Biológico, em Campinas. Esse órgão veio para fazer um estudo dos prejuízos e do controle dessa praga. Em 1960, essa praga dispersou para toda a América, pegando e atacando os frutos em outros países, como na Colômbia. E, nessa época, o produto utilizado para o controle da broca era o BHC. E, a partir de 1970, foi introduzido um produto chamado endosulfan, que era um organo fosforado, onde conseguia ter um controle de até 80% das brocas, mas um produto muito tóxico, tanto para o aplicador como para o meio ambiente. Então, esse produto, em 2013, foi banido da cafeicultura no Brasil, foi proibido esse produto. Aí ficamos em torno de 1 ano a 2 anos com produtos que não tinham grande eficiência. Próximo. As principais características da praga da broca. Ela é uma praga monófaga. Isso significa que ela só ataca a cultura do café. Então, essa praga que ataca somente a cultura do café é uma grande vantagem para nós, porque se ela tivesse condições de hospedar na entre-safra do café em outras culturas, o controle dela seria mais difícil ainda. O macho apresenta as asas rudimentares, o macho não voa, a fêmea possui asas, a ovoposição da fêmea é de 60 a 100 ovos por ciclo dessa fêmea. Ela tem o ciclo total, porque ela consegue desenvolver a asa também. A relação de macho para fêmea é de um macho para cada 10 fêmeas. O macho geralmente é menor do que a fêmea. Então, o ciclo biológico dessa praga, no caso do macho, também é menor, porque ele não desenvolve a asa. Essa praga, quando ela faz a sua postura, quando nasce as novas brocas, a fêmea já é fecundada dentro do grão. A partir daí, ela vai fazer o seu voo, onde vai fazer as novas posturas, e essas posturas ficam no máximo num raio próximo. O voo dela é um voo muito curto, não tem um voo muito longo. E aí, no próximo, o ciclo biológico dessa praga. O ovo é de 4 a 16 dias. A larva, de 11 a 27 dias. A pupa, de 6 a 14 dias. Então, o ciclo completo dessa praga varia de 21 a 57 dias. Este ciclo ele pode ser maior ou menor conforme o local que está instalada essa lavoura. O que influencia muito é a umidade e a temperatura. Quanto maior a temperatura e menor a umidade, um exemplo, o Cerrado Mineiro, lá é mais quente e tem menor precipitação.
Então, o ciclo da broca vai diminuir. Então, o ataque dessa praga nesses locais é muito maior do que, por exemplo, aqui onde nós estamos, no sul de Minas, que tem as temperaturas mais amenas e tem maior volume de chuva durante o ano. Então, esse ciclo é um pouco maior. Então, nós vamos ter a multiplicação dessa praga, podemos dizer assim, mais lenta. E o ciclo de vida dessa praga, uma broca pode viver até 156 dias, que é a vida dessa praga. Próximo. A época do controle dessa praga, nós iniciamos através do monitoramento. O principal monitoramento, nós temos 3 monitoramentos que a gente pode fazer para saber o nível de infestação. A principal coisa que temos que fazer é sempre ter anotado a data da primeira florada, porque a partir dessa primeira florada, nós vamos contar de 2 a 3 meses para iniciar esse monitoramento da praga. Porque após esse período, é onde a praga começa a fazer o seu voo, que a gente fala que a praga está em trânsito. É a época que a gente vai conseguir fazer uma pulverização e ter um melhor controle, uma melhor eficiência dos produtos utilizados. Certo? Esse monitoramento, a gente deve sempre começar em locais que a gente sabe que tem histórico da broca. Geralmente, esses locais são locais em beiras de matas ou de reflorestamento, locais de difícil varreção, às vezes lavouras mais inclinadas, que a gente não consegue ter um bom recolhimento do café e um bom repasse, que a gente chama, dos frutos. Próximo. Aqui a gente está mostrando a colheita, né? Perto de um mato, que seria o local que a gente deve iniciar sempre a amostragem. Essa amostragem nesses locais, sempre a gente tem mais infestações de broca por causa da umidade. O fruto remanescente que fica na árvore ou no chão, ele consegue ficar um pouco mais úmido, não fica tão seco. As condições favoráveis com o crime, relacionada ao clima. A gente fez aqui um gráfico onde nós temos os meses de setembro a dezembro, que geralmente os meses de desenvolvimento do fruto, logo no início, logo pós-florada, e janeiro e abril. Então, para falar sobre isso, a gente vai dizer assim, se a gente tem estiagem, pouca chuva, setembro e dezembro, janeiro e abril, nós não temos broca. A broca não consegue sobreviver. Então, quando chegar em janeiro e abril, a infestação vai ser baixa. Se a gente tiver estiagem de setembro a dezembro e chuva em janeiro e abril, é a mesma coisa. Por causa da estiagem, nós vamos ter pouca manifestação da broca. A broca não vai conseguir sobreviver nos meses de setembro a dezembro. Então, nos meses de janeiro a abril, nós vamos ter uma infestação menor. Se nós tivermos chuvas normais nos meses de setembro e dezembro e janeiro e abril, a broca vai sobreviver, mas os danos, vamos dizer, a infestação em janeiro e abril vai ser baixa, não vai ser tão alta. Agora, se nós tivermos a condição, que é a condição que tem maior desenvolvimento da broca, que seria chuvas normais em setembro e dezembro e estiagem em janeiro e abril, aí a coisa fica um pouco mais séria, porque a broca vai sobreviver setembro e dezembro e a infestação em janeiro e abril vai ser alta. Então, nessas condições, é onde nós vamos ter maior prejuízo. Então, nós vamos ter de ter uma maior eficiência no monitoramento e no controle da broca. Próximo. Os fatores críticos que a gente fala, que são os métodos que a gente vai fazer
o monitoramento da praga. Como a gente já disse, nós temos 3 métodos para o monitoramento dessa praga. Nós podemos fazer uma avaliação observando 30 ramos por talhão. Então, nós vamos chegar num pé de café, escolher um ramo e fazer a contagem de quantos frutos nós temos naquele ramo e quantos frutos nós temos com sintomas de ataque de broca. Os frutos que têm a broca ou um sintoma de ataque de broca, nós vamos recolher esses frutos, certo? Isso em 30 ramos, em 30 plantas diferentes. E vamos guardar. E estamos fazendo a contagem de quantos frutos nós temos. Então, vamos supor, se a gente fez essa contagem de 30 ramos, e esses ramos deu, vamos supor, 2.500 frutos, nós vamos retirar só os frutos que têm o sintoma da broca. Aí nós vamos fazer uma regra de 3, certo? Por exemplo, 2.500 frutos, nós achamos 25 brocas nesses 2.500 frutos. Uma regra de 3 simples, nós vamos ver qual é a porcentagem de frutos brocados que encontramos nessa amostragem. Esses frutos que nós coletamos, que tinham sintoma, nós vamos ter que fazer também uma observação onde essa broca está. Se essa broca só estava iniciando, só fazendo a rapagem, que a gente chama desse fruto, ou se esse fruto, a broca já penetrou, ou se a broca já fez a galeria, certo? O outro método, que é um pouco mais simples, mas é lógico, um pouco menos eficiente, seria você sair andando em zigue-zague nessa planta, nesse talhão que você escolheu, você vai coletar 100 frutos nesse talhão, mais ou menos 20 plantas. 20 plantas você vai coletar 5 frutas ao acaso, sem escolher os frutos que você vai pegar. E vai fazer a mesma coisa. Os frutos brocados você vai retirar, colocar numa sacolinha, e depois esses frutos vai ser feito também a mesma regra de 3, tantos 100 frutos coletados. Quantos tinham broca? Tinha 3 com broca, que significa que tinha 3% de broca, certo? Aí esses frutos nós vamos levar também para fazer a mesma coisa. Nós vamos escolher onde está o ataque dessa broca. Se está só superficial, ou se penetrou, ou se já está fazendo a oposição. Então, é muito importante que a gente possa fazer este levantamento, onde está, em qual posição que está a broca. Próximo. Aí nós vamos ver aqui, ó, que é o que a gente estava falando. A broca só está no fruto, ela está em trânsito? Não, ela já está penetrando, que seria a segunda figura. Ela já está penetrando, ela já começou a fazer o furo. A terceira, ela já entrou, ela já está atingindo o grão. O quarto, não, ela já penetrou, já está fazendo a ovoposição, que é a pior situação. Porque nós devemos, dentro desse monitoramento que nós estamos fazendo, nós vamos conseguir ter uma boa eficiência, vamos dizer assim, no controle desse inseto, quando ele está ainda em trânsito, ele ainda não penetrou. Igual que a gente disse, e a gente tinha o produto, no caso o endosulfan, que tinha um bom controle, porque ele, quando você fazia a aplicação dele, ele tinha um gás também. Então, esse gás conseguia, às vezes, penetrar dentro dessa galeria, desse buraquinho que a broca começou a fazer, e tinha também o controle dela. Nós conseguimos até 70%, 80% do controle com esse produto. Então, quer dizer, hoje, e eu gosto de frisar muito isso, hoje o principal que nós temos que fazer é o monitoramento. Esse monitoramento é o que vai nos dar o sucesso ou insucesso no controle da broca. E sempre observando os critérios que a gente já disse e a gente gosta sempre de repetir. Agora mesmo a gente vai falar mais um pouco
desses critérios que a gente falou. Próximo. Aí, aqui tem um quadro onde a gente fala, é um resumo, vamos dizer assim, das épocas que a gente deve fazer o monitoramento e também as pulverizações. A gente vê, vamos supor, aqui no momento zero, foi quando a gente observou a florada. Aí nós passamos de 60 até 90, até 60 dias, a broca ainda está muito devagar, ela não está no momento ainda de fazer o seu, vamos dizer assim, a perfuração. Então, a gente vai esperar, a partir desses 60 dias, a gente vai começar a fazer o monitoramento, porque nessa fase, o grão já começa a ficar firme, ele já sai daquela fase aquosa, que seria o chumbinho e o chumbão. Ele já começa a fazer o enchimento de grão. Quando começa esse enchimento de grão, é que ela vai conseguir penetrar, vai conseguir entrar ali na casca e já entrar no fruto. Porque o fruto muito aquoso, ela não consegue entrar, ela não gosta de entrar. Então, ela vem, entra ali e sai. Então, são os dois momentos que nós vamos ter, que nós vamos conseguir ter um bom controle, que é quando ela está em trânsito, antes do fruto estar já duro, já está formando o enchimento do fruto. Aí, nesse momento, a gente vai ver qual o nível que nós estamos de broca, que geralmente a gente tem observado um nível de ataque de 2% a 3%, a gente entra fazendo essa pulverização. Nessa linha superior, a gente está vendo o fruto indo madurar, certo? Ocorrendo a maturação desse fruto. Então, a partir aqui da fase 2, que seria mais ou menos de 135 a 150 dias, se nós não fizermos um controle, essa broca já penetrou no fruto, já começa a fazer a oviposição, onde vai gerar outras brocas, você entendeu? Então, nesses 150, 160 dias, se não teve o controle, ela já penetrou, já está botando e já vai ter uma nova geração. Então, você vai ter, em cima daquelas brocas que estavam ali, você já vai ter mais broca. E assim, consequentemente, depois, ela daí, quando chega mais ou menos 190 dias, ela vai ter outra oposição, porque o fruto já está duro, então ela pode vir aumentar mais a broca. Então, nós temos de fazer esse controle eficiente nessa fase 2, que é o melhor momento que a gente consegue fazer o controle dessa praga. Próximo. Os principais métodos que a gente tem de controle de uma praga, vamos dizer assim, é o genético, é legislação, que no caso para a broca a gente não tem esses dois. Depois nós temos o biológico, o químico, o físico e o mecânico cultural, que são os métodos que a gente consegue fazer o controle, no caso da broca do cafeeiro. Tá? A gente vai falar de cada um desses, tentando fazer esse bom controle, esse bom monitoramento. Um monitoramento que tem um bom resultado, que a gente vem utilizando, são as armadilhas. Essas armadilhas, nós temos uma armadilha, essa primeira do lado esquerdo, é uma armadilha que pode ser feita em casa mesmo, né? E essa segunda é uma armadilha que você já compra. Essa primeira armadilha, que é feita com garrafa PET, mais álcool etílico e álcool metílico e um pouco de pó de café, tem um custo muito barato. O produtor pode fazer essa armadilha na sua propriedade. Ela é simples de fazer, não é complicada. Você pega essa garrafa PET, faz uma janela dela, coloca um vidrinho ali com essa mistura do álcool etílico, do álcool metílico e do pó de café, que são os atrativos da broca, e você pode usar ela de dois modos. Você pode usar ela para o controle de broca, que geralmente é utilizado em pequenas propriedades,
onde você vai usar de 25 a 30 armadilhas por hectare. Você vai instalar essas armadilhas bem distribuído dentro dessa área de 1 hectare, certo? E você vai conseguir fazer um controle. E para um pequeno produtor, com uma área pequena, tem tido bons resultados. Você consegue um controle bom dessas brocas, certo? E essa armadilha também serve para o monitoramento. Para o monitoramento da broca, você vai colocar essas armadilhas na faixa de 5 a 8 armadilhas por hectare, certo? E essas armadilhas você vai fazer a vistoria uma vez por semana. Você vai na armadilha e vai contar quantas brocas tem nessa armadilha. E aí você vai ter uma relação de números de broca para a infestação que está ocorrendo naquela área, certo? Essas armadilhas também a gente tem conseguido ter um bom resultado no monitoramento. Essa segunda armadilha já é uma armadilha que você encontra aí no comércio, é uma armadilha que é feita já com cairhormônio sintético, que é um atrativo da broca. Ele já vem também, você cola um papelzinho lá dentro onde tem esse cairhormônio. Também tem um bom resultado no caso, essa segunda é mais utilizada para fazer um monitoramento, porque ela tem um custo mais alto. Próximo. O segundo, ou um dos principais métodos que a gente tem também, é uma colheita bem feita, né? A gente fazendo uma colheita bem feita, ou seja ela mecanizada, ou seja ela manual, não deixando frutos na árvore, é um dos métodos muito bons também. É um método cultural, um método mecânico de controle de broca. Você faz a colheita, em seguida você faz uma varrição bem feita. Essa varrição ela pode ser também ou manual ou mecânica, mas sempre a gente diz, você fez uma colheita, vamos dizer, mecanizada, com uma colheita com máquina, você tem que fazer um repasse, tirando todos os frutos que ficaram ali para trás, jogando ele no chão e depois fazendo uma varrição. Essa varrição, quando mecanizada, tem algumas regiões que às vezes a produção é muito alta, acaba caindo mais fruto, o pessoal às vezes passa até 2 vezes a máquina, levantando esse café que sobrou da primeira varrição. Porque se você não deixar, vamos dizer assim, o local onde essa broca fica de um ano para o outro, que é os frutos remanescentes que a gente chama, tanto na árvore como no chão, você vai ter uma infestação muito pequena dessas brocas. Tá? Do lado aqui, a gente está mostrando um local com maior declividade, né? Onde a gente, com certeza, sabe que é mais difícil o trânsito de uma máquina. Então, esses locais, geralmente ficam em costas de montanha, são locais também mais úmidos, locais, às vezes, com espaçamento menor, menor incidência do sol, então a broca sobrevive mais. Então, nesses locais, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Se você faz uma varrição manual, ou mesmo uma colheita manual, sempre fica alguns grãos para trás. Então, você tem que fazer uma derriça também desses grãos que ficaram para trás, e também você tem que fazer um levantamento, uma retirada desses frutos que ficaram para trás. Certo? O próximo que a gente tem é o controle biológico, né? São os controles que a gente faz com as bovérias. Você vai fazer nessa época que o fruto está começando a querer agranar, que a broca está em trânsito, você vai fazer a pulverização com a bovéria. Tem resultado? Tem resultado, sim. Bons resultados? Sim. Mas você tem que ter algum cuidado nessa aplicação. A aplicação da bovéria, nós temos que fazer ela, escolher um dia que tenha um pouco mais de umidade no ar, nós, de preferência, fazer
na parte da manhã e não esteja tão quente, porque o sol, o ultravioleta, pode prejudicar, pode chegar a matar essa bovéria. Então, a gente recomenda as aplicações de controle biológico, no caso com bovéria, deve ser feito na parte da manhã, ou até no fim da tarde, no período noturno, onde a gente tem uma maior umidade do solo, para ter uma melhor eficiência. Ah, só o controle de bovéria é eficiente? Não. A gente faz o controle com a bovéria para ajudar, mas a gente tem que fazer, infelizmente, um controle químico também, para você poder ter sucesso no controle dessa praga. Próximo. Nós temos também as vespas, né? Nós temos várias vespas que prega. Você vê aqui nessas fotos, ela comendo, ela pregando, né, ali a fase do ovo, né? Então, nós temos várias, vamos dizer assim, marimbondos, vários insetos que fazem esse controle biológico. Tanto que a gente frisa muito. A gente tem que ter o uso, principalmente dos inseticidas, tem que ser um inseticida específico, que vai matar a broca. Nós não podemos sair com produtos que não são registrados, produtos fortes, matando tudo, porque nós temos inimigos naturais. Nesse caso, os insetos. Eles são predadores com muita eficiência. A gente, às vezes, vê ele ali predando o ovo, ou, às vezes, ele raspando aquela lesão onde está a larva do bicho mineiro e predando aquela larva. É muito bacana, é um controle também eficiente. Em alguns locais que tem poucas larvas, que tem poucos desses insetos, o pessoal às vezes até introduz esses insetos para fazer esse controle. E é um controle também que dá um bom resultado. Então, se a gente pegar uma colheita bem feita, usar uma bovéria, esses insetos que vão predar a broca, a gente consegue ter um bom resultado. Próximo. Agora, o controle químico. O controle químico, na maioria dos casos, a gente utiliza ele, né? Para utilizar o controle químico, hoje nós já temos, depois da retirada do mercado, vamos dizer assim, do endosulfan, nós ficamos um período sem assim, ter um produto muito eficiente. Mas hoje a gente já tem vários produtos no mercado, tanto produtos de choque, como produtos sistêmicos, que vão fazer o controle com eficiência da broca. Mas como a gente sempre frisa, desde que você faça um monitoramento, desde que você consiga saber a hora exata de entrar para fazer esse controle. Esses inseticidas que a gente recomenda sempre são registrados no Ministério da Agricultura, né? No MARA. Esses produtos têm que ter o registro para a cultura do café. A gente não pode pegar um produto que tem um princípio ativo, que é registrado para o café, e ver um outro produto que tem o mesmo princípio ativo, mas não é registrado para o café, querer aplicar no café. Não podemos fazer isso. Que o produto, para ser registrado para a cultura, tem um estudo onde ele vê quais são os inimigos naturais que existem naquela cultura. Então, nós temos de ter um produto específico para aquela cultura. Outra coisa que a gente tem que observar é o período de carência. Quanto que a gente pode aplicar esse produto antes do início da colheita? Geralmente, esse período de carência vem escrito e a gente tem que levar a sério isso aí, para não ter resíduo no fruto. Tá? Essas pulverizações de todos os produtos químicos, não só o de broca, a gente recomenda sempre fazer com equipamentos postais motorizado ou, se não, mecânico tratorizado. O da broca, principalmente, porque nós temos que ter um volume de cauda que penetre dentro da planta. Porque onde está o fruto? Está na parte interna da planta. Então, esse produto tem que atingir o fruto
e atingir, no caso, a broca, que está lá no fruto, na parte interna, geralmente no meio das folhas. Então, os equipamentos também são muito importantes. A regulagem desse equipamento, tá? E outra coisa também, os produtos, a gente tem que sempre escolher produtos menos tóxicos, tanto para o aplicador, tanto para o meio ambiente, tá? E sempre fazer rotação do princípio ativo. Se você aplica um princípio ativo uma, duas vezes, depois você tem que fazer a rotação desse produto. Sempre utilizar o EPI, o equipamento de proteção individual. As pulverizações devem ser feitas somente nos talhões que atingiram a porcentagem determinada. Você fez o monitoramento, atingiu 2, 3% de broca em trânsito, vamos fazer a pulverização no momento correto para nós podermos ter um bom resultado, para que o produto seja eficiente. Que não adianta nada. Você está lá com 10, 12% de ataque de broca, querer entrar com o produto. Porque, igual eu disse, esses produtos, eles têm que pegar a broca fora do grão, porque se ela estiver dentro do grão, não existe nenhum produto que tenha eficiência. Então, é muito importante, tornando a repetir, a pós-colheita, que seria a varreção, não deixar fruto na árvore nem no chão para trás, e o monitoramento, a hora certa de entrar fazendo esse controle. Próximo. Aqui estão alguns exemplos, né, das pulverizações que a gente disse, e é o costal motorizado, a gente vê aqui duas fotografias, o aplicador com todos os equipamentos de proteções necessárias, né? Do lado direito, a gente vê um atomizador, né? Um pulverizador tratorizado, onde você tem essa pulverização, geralmente com uma vazão de 400 a 600 litros de água, no caso da broca. E depois nós temos a última foto aqui embaixo, que é o canhão. Não é, para o controle de broca, não é o melhor. Mas em regiões montanhosas, como nós estamos vendo essa, ela também ajuda muito. Então, nós temos também o sistema de pulverização tratorizada com canhão. Este você tem que fazer os carreadores no espaço que você vê que o produto pega. Por exemplo, a parte de cima, 15 metros para baixo, 15 metros para cima. Então, você tem que fazer esses talhões menores para que possa cruzar essa pulverização. Próximo. É o próximo. E o último, né? É onde a gente fala sobre o prejuízo que a gente tem com o ataque da broca, né? A gente tem um gráfico aqui, onde a gente fala, conforme a porcentagem de frutos brocados, quanto você perde, qual que é a perda que você tem no peso, numa saca de 60 quilos. Para você ter uma ideia, 10% de café brocado, quando você leva na cooperativa para fazer a classificação do seu café, 10% você está perdendo num saco de 60 quilos, 1,5 kg, que dá 3% do peso dessa saca. Se você tiver extrapolado, que a gente já chegou a ver, uma amostra com 20% de broca, você está perdendo em torno de 3,5 kg de café num saco de 60 quilos. Então, o prejuízo é muito grande. A gente tem que sempre estar de olho. Fora esse peso, nós temos também um prejuízo na qualidade, porque o fruto que foi brocado, além dele estar contaminado, impróprio para o consumo humano, ele também vai dar uma bebida ruim. Quando você for fazer a prova de xícara, esse café vai estar com uma qualidade também, riado, você vai perder outra vez. Então, você perde no peso, na classificação, que seria os defeitos, e você perde também na bebida.
você perde 3 vezes. Conforme o ataque que você tiver de broca numa saca de café, você chega a perder 100, 150 reais. Vamos falar o café hoje a 500, se ele estiver um ataque superior a 3, 4%, 5% de broca, você vai ter um prejuízo no mínimo 150, 120 reais. Apesar também que você pode, às vezes, esse café nem ser aceito, porque esse café está contaminado, ele não está próprio para o consumo humano. A gente quer agradecer, né? E colocar toda a equipe do departamento técnico à disposição. No caso do café, nós somos em 4 colegas, né? Tem eu que faço aqui o sul de Minas, nós temos o Hermes Continoco, que faz a parte do sudoeste de Minas, nós temos o Francisco, que fica no Cerrado Mineiro, e a Fabiana, que fica na Baixa Mogiana. Estamos todos à disposição de vocês. Se qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado.